separar a nossa missionária, Tati, líder do núcleo lá em Mundo Novo, que tem sido uma bênção toda vez que o SOS vem para a região do Feijão. A Tati nos hospeda, fornece alimentação para os missionários. Mas apesar dela estar longe, está muito perto. Ela geralmente não perde, irmãos, uma maratona de oração. Ceia com a gente à distância. Como é isso, pastor? Ela está na casa dela, pega o pãozinho e o pão, ou o suco de uva, e no momento ali ceia, mas ela até manda foto para a gente. Então ela tem sido muito assídua, também nas ofertas. É uma bênção a Tati, bem como muitos irmãos. Mas o destaque agora eu faço, porque é ela quem vai ministrar a palavra nessa manhã para o nosso coração. Amém, igreja? E aí eu vou pedir a Rene, venha Rene, orar por ela, só para apresentar ela a Deus, a mensagem, amém? E toda de exército, meu Deus, peraí, velho, tá forte o negócio aqui. Vocês gostam? Eita glória, é o Senhor que ensina, veja só. Shalom, igreja, amém. Fica um pouquinho de pé, irmãos. Estende a sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, Senhor, Tati. Ela que vai transmitir para nós, Senhor, para a tua igreja, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Que ela já está cheia. Ela vai derramar sobre a tua igreja, Pai. Que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dela. Nós abençoamos a vida dela nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Cobre ela com teu sangue, a sua casa, o seu esposo, a sua família. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Viu? Aleluia. Aleluia. Shalom, shalom. Eu não sei você, mas quando eu chego no ambiente de adoração, eu não fico aqui. A minha mente se transporta para a sala do trono. Eu fecho os meus olhos e eu contemplo aquela visão, o Senhor sentado no trono. Se você puder fechar os seus e acompanhar essa visão comigo. O Senhor sentado no trono, Jesus à sua direita, anjos rodeando o trono. Aquela visão de Apocalipse, onde eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amados, quando eu entro num ambiente de adoração, seja através da live ou aqui presencialmente, o meu coração sobe para esse lugar. Eu nem vejo vocês. Se alguém estiver fazendo alguma coisa que não deve, eu nem vejo vocês, porque o meu coração vai embora. Não tem lugar melhor na terra do que a sala do trono. Podemos estar com os pés aqui, mas o nosso coração está lá. Nós não estamos presencialmente lá, mas o nosso coração vive lá. E quem é intercessor sabe disso, não é, fiel? Quem gosta da oração sabe disso, porque é um lugar precioso. A gente vai embora, amados. Quero cumprimentar o pessoal da live, especialmente a minha igreja. Eu nem digo a minha igreja porque a gente não tem igreja, é tudo dele. A igreja que eu estou congregando, através do pastor Leozão, que tem nos abençoado, tem nos enviado, tem ofertado em missões, é bênção demais. Obrigado, pastor, por ter nos permitido estar aqui. E, amados, é sempre gratidão. Estar presente aqui, eu digo: Senhor, eu sei que vai ser bênção porque Tu vai tratar comigo e Tu vai tratar através de mim. É indo e vindo. Meu esposo que está ali, essa bênção maravilhosa que Deus me colocou ao lado dele, ele virou para mim na terça e disse assim: você já
já preparou a mensagem. Eu fiz, que mensagem? Ele fez a mensagem que vai pregar lá. Eu falei, não vai dar não, o pastor vai botar outra pessoa. Ele disse assim, prepara a mensagem. Eu fiz, Senhor, ele está falando isso, vai ter oportunidade para falar? Ontem de manhã, quando a gente acordou para se arrumar para vir, amado, subiu ao meu coração assim, início, meio, fim, aplicação, título, tudo. E eu disse, Fabrício, olha para isso aqui. Aí ele fez, eu te falei. Quando chegou aqui que o pastor disse, é você amanhã. Ele fez, eu te disse. Fiz, meu Deus, ele sabe o chamado que o Senhor deu para nós e vive me cutucando para não desistir. Esses dias atrás recebi um convite para ministrar numa reunião de oração. E eu disse, amor, e aí, tu acha que eu devo ir? Por que eu pergunto para ele, amados? Porque ele é meu cabeça. Ele é o meu líder primeiro. Amor, tu acha que eu devo ir? Você precisa ir. Ele faz bem assim. Você tem que ir. Deus lhe chamou, Deus me chamou. A gente não pode rejeitar convite. Eu fiz amém. Vai na fé. Com dor, sem dor, mas vai na fé. É fazer como obedece o líder. O que eu vou passar para nós hoje de manhã não é nada novo, porque eu olho para essa palavra e eu digo assim, Senhor, quantas vezes a gente vai passar por um texto e vai se surpreender com ele? Inúmeras. Às vezes a gente passa por algo tão corriqueiro e diz, eu nunca vi isso aqui. É porque Deus não nos dá tudo de vez. Amém? Ele sempre vai paulatinamente descortinando o evangelho para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, Mateus. Estamos nessa meditação em Mateus capítulo 14. O Senhor me deu 4 textos em cima dessa base que a gente vai olhar. E é para nós, amados, sairmos melhores. Não é para a gente se sentir aquém. Você vai falar de algo que eu já tenho. Ainda que tenhamos, precisamos aperfeiçoar. Sempre, sempre, sempre. Mateus 14 é um texto muito conhecido e um tema muito, muito corriqueiro. Eu não vou ler o texto todo porque vocês conhecem o enredo. Eu vou tentar ganhar tempo. Pastor, se eu passar do tempo, você pode puxar minha orelha, viu? O versículo 22 em diante vai falar sobre essa trajetória de Pedro caminhando sobre o mar. Mas nós vamos ler o verso 28. Respondeu Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Se és tu, Senhor. Se é tu mesmo que está aí, me deixa aí também, eu quero ir. E Jesus disse, vem, vem, vem Maria, vem Joana, vem Pedro, vem Martins, vem Cisemar, vem Cleito, vem. E Pedro descendo do barco, ele desce do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você estava indo tão bem, por que você foi olhar para outro lugar que não foi para mim? Por que você duvidou? Você estava indo bem, estava caminhando sobre as águas. Por que duvidaste? Depois subiram ambos para o barco e cessou o vento. Eita, Deus maravilhoso. Podem sentar, amados. A mensagem que o Senhor plantou em nosso coração ontem de manhã tem como título, desenvolva sua fé. Diga comigo isso, desenvolva sua fé. Fale para o seu irmão que está do lado, desenvolva sua fé. Aleluia. Por que desenvolva sua fé? Porque você já tem fé. Ainda que ela seja como um grãozinho
mas é fé. E a gente olha para esse texto, e como a gente aprende com isso? Pedro, pescador, acostumado aos mares. O homem fica tão atarantado quando vê caminhando sobre as águas. Como pode ser isso? Eu caminhando sobre as águas neste mar tão fundo. Pedro conhecia o mar, gente. Ele se surpreende com tal milagre. Nunca sobre a vida foi escrito que um homem caminhasse sobre as águas. E ele vai por uma palavra. Observe que ele não anda porque ele conhece o mar. Ele anda porque Jesus disse, vem. Aí ele bota o pé e vai. E o mar se torna firme como uma rocha. E ele olha para Jesus e vai. Mas de um momento para outro ele tira os olhos e diz, eu não creio que está acontecendo. Aí ele, por que, Pedro, você duvidou? Você estava indo bem. Mas de repente olha para um lado, olha para o outro e não crê. Assim somos nós, queridos. Quantas vezes estamos indo na caminhada e de repente um vento, como o pastor falou ontem, vem, uma tempestade ocorre, e aí a gente, natural, somos humanos, somos carnais e falhos, natural acontecer. Mas Jesus nos chama nesta manhã para desenvolver a fé. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não apaga a velinha tremulando diante do vento. Mas Ele fortalece para dizer, você consegue em mim. Você consegue em mim. Não é em você, Pedro, Maria, José, João, Manuel, Martins. Não é em você, é em mim. Aleluia. Outro texto que veio ao meu coração, também casando com esse de Mateus 14, foi Mateus 22, que nós já ministramos aqui. Não me lembro onde foi, mas já ministramos aqui, que é a figueira. Não precisa vocês ficarem de pé. Mateus 21. Vocês conhecem o enredo. Jesus ia caminhando com os discípulos e vê uma figueira e procura figos e não encontra. E ele libera uma palavra. No verso 19, Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos ficaram pasmados porque a figueira secou. Mateus fala que ela secou imediatamente. O outro escritor diz que no outro dia, quando eles passaram, viu que a figueira tinha secado até a raiz. E eles se surpreendem e falam, como esta figueira secou tão rápido? Jesus responde no verso 21, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidar em vosso coração, mas tão somente crer, não farás apenas o que foi feito a esta figueira, mas se até mesmo disser a um monte, sai daqui e vai para lá, assim será feito. Assim sucederá. E o verso 22 vai martelar em nosso coração nesta manhã. Porque tudo, diga isso, tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Não precisa pedir, tem que crer. Crendo, recebereis. Para mim, o maior texto que fala sobre fé é esse, porque ele dá o segredo. Qual é o filho que chega diante do pai e pede algo e sai com dúvida de que vai receber? O filho natural, pais e mães terrenos. Como nós podemos chegar diante de Deus com uma causa, com algo lícito? Por que eu sei que é lícito? Porque está nas Escrituras.
tudo o que está nas Escrituras é teu, é meu por direito. E você chega e eu chego e peço algo. Como podemos crer que Deus, como Pai Celestial que é, perfeito, santo, puro, não vai dar? Nós somos assim, queridos, coração titubeante, coração dobre, que ora pensa que crê e ora pensa que não crê. E Deus está chamando para a gente nesta manhã desenvolver uma fé tão inabalável, a ponto de caminharmos sobre as águas e nada tirar o nosso foco do alvo que é Jesus. Tudo que pedirdes em oração, crendo, 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 recebereis. Muitas vezes ajoelhamos para orar, ou sentamos ou deitamos, conforme a condição de física de cada um, e colocamos algo diante de Deus. Aí vem o vento, vem o mar, vem a tempestade, vem aquele turbilhão do lado de fora, e a gente vai e diz: isso não vai acontecer. É como se tivéssemos plantado uma semente, e com a confissão negativa e errada, a gente arranca a semente e joga para lá. Deus está dizendo nesta manhã: você é ouvido, é ouvida pelos céus, por mim, pelo Espírito, pela presença. Então creia que tudo que você pediu em oração, crendo verdadeiramente. E como é que eu vou agir diante disso? Não como Pedro, que olhou para o lado, para a tempestade, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. De nada adianta orarmos, pedirmos, clamarmos e duvidarmos, porque não vamos receber. Eu não tenho uma vida de oração, não tenho uma vida de oração boa, porque nada do que eu peço acontece. Por que será? Estamos exercitando essa fé, estamos desenvolvendo esta fé ao ponto de recebermos aquilo que colocamos diante do Senhor. Aleluia. Mateus 15, 28 vai trazer um outro relato sobre essa questão de fé. Deixa aí, depois a gente pega. Deixa ele voar. O vento faz parte. O Espírito Santo está nesse lugar e ele é o vento que sopra do trono. Mateus 15, verso 28. Traz a história daquela mulher cananeia. Vocês conhecem o enredo? Ela chega diante de Deus para pedir a cura da sua filha. Mas ela era cananeia, ela não era hebreia. Ela não era povo da aliança. E ela pede, e o Senhor os discípulos ficam agoniados, manda ela embora. Sai daqui, você está atrapalhando. E ela continua insistindo, insistindo. Senhor, cura minha filha. E Jesus fala algo. No verso 26, diz assim, que ele falou: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu acho que os melindrosos, devem dizer assim: poxa, Jesus pegou pesado com aquela mulher, chamou de cachorrinho. Contudo, ela repeliu. Ela disse: sim, Senhor, eu sou realmente um cachorrinho. Eu não pertenço ao povo da aliança. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como você quer. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Eita, Deus maravilhoso! Desde aquela hora a sua filha ficou curada. Ei. Ela entendeu. Ela não se ofendeu porque
porque foi chamada de cachorrinho. Ela não se ofendeu porque Jesus disse assim: olha, isso não é para você, isso é pão dos filhos. O que é pão dos filhos? O que Jesus comprou para nós é pão dos filhos. Cura, libertação, restauração, batismo com o Espírito Santo, poder. É pão dos filhos. É pão dos filhos. É pão dos filhos. E ela entende. E se humilha. Tudo bem, Senhor. Você não pode tirar o pão dos seus filhos e dar para mim, porque eu não sou filha. Não sou filha. Mas aquele bagacinho, aquele pedacinho que cai da mesa porque as crianças deixam cair, eu me satisfaço com esse bagacinho. E Jesus olha para ela e diz: mulher, ei, Jesus, grande é a tua fé. Grande porque aceitou um pouquinho. Até aquele pouquinho tinha poder, queridos, de tirar aquela filha da prisão. Ah, mas eu faço tão pouco lá no campo. É esse pititiquinho que tu faz lá no campo que Deus vai usar. É esse pouquinho mesmo. Como a pastora Josi falou aqui, não é o maior que eu faço ou o menor. Nós somos um corpo, e o que o corpo faz é o que conta. Aquela mulher diz: tudo bem, eu como só essas migalhinhas, não tem problema, mas cura minha filha, Senhor. Cura minha filha. Se tiveres fé, ainda que seja como um grãozinho de mostarda, podereis dizer a este monte: vai para lá, e ele vai. Ou até mesmo catar as migalhinhas que caem da mesa do Senhor. Não importa qual é o nível do milagre, Deus está dizendo para a gente nessa manhã: pare de andar em incredulidade e creia no meu poder. Creia. Se você não crê, você está dizendo que é na sua força. Mas quando você crê, você está dizendo que é na força dele. Quando a gente não crê, é um traço forte do orgulho que muitas vezes impede a gente de alcançar o milagre. Se você entende que não é você, que é ele, oh, queridos, vai ser céu na terra. As migalhinhas vão fazer um efeito que você não tem noção. Acorda, crente. Você que está na live, acorda. Creia. Você tem um nome de cristão, pequeno Cristo, semelhante a Cristo. O Espírito de Deus mora em você. A fonte de todo poder mora em você. Então não é você, a última bolacha do pacote. É Ele em você. É Ele em você. É Ele em você. Tira a tua mente dessa tempestade, Pedro, e olha para Ele, e você vai ver o milagre. O milagre, ainda que seja as migalhinhas da unção que cai da mesa, ainda que seja aquela pequenina unção que você despreza e diz: eu sou tão pequeno. É mesmo. Eu e você somos pichitiquinhos, mas Ele é o grandão da Galileia. Ele é o que faz em nós. É Ele que age em nós. É Ele que faz em nós. E para encerrar, o texto-chave: desenvolver a fé de que maneira? Oh, amados, a gente ainda não aprendeu isso. Vou fugir de Mateus agora, vamos lá para Hebreus. Eita, Deus maravilhoso. Encerrando com essa chave de ouro que
vai dizer para nós o óbvio que muitas vezes a gente esquece. Faço questão de ler Hebreus 11, verso 6. 11 é o capítulo da fé. Quem quer entender a fé precisa decorar Hebreus 11. Verso 6. De fato, sem fé é impossível. Diga isso, impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem outro texto que diz: a fé, é Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho, amados, como agradar o coração do Pai se eu duvido. Muitas vezes a gente faz, luta, sobe, desce, mas a gente entristece o coração dele quando a gente deixa a dúvida pairar em nosso coração. É impossível agradar o Senhor sem uma postura de fé. Eu não estou falando de palavras, porque falar é fácil, mas a postura no meio da tempestade vai falar muito do que a gente fala com as palavras. Dizemos que temos fé, mas quando a tempestade vem, olhamos e afundamos. E Jesus está dizendo para nós, o Espírito Santo está bradando dentro de nós: sem essa fé sólida, é impossível agradar a Deus. Porque o Pai fica triste quando vê que você tem tanto no reino, à sua disposição, à minha disposição, e a gente não ergue a mão da fé para tomar. Ele fica triste. É como um filho que não conhece a herança que tem. E aí eu digo a você: como fazer isso? Como fazer isso? Mergulhe na palavra, querido. Não tem como crescer em fé, desenvolver a fé, cego no conhecimento da palavra. Não tem como desenvolver a fé dançando, falando em línguas. O fundamento da fé é a palavra. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Desenvolver a fé é um processo contínuo. Diga isso, processo contínuo, que envolve nutrir o relacionamento com Deus por meio de ações práticas e consistentes. O Senhor nos dá 5 passos para a gente desenvolver essa fé. Ouça e estude a palavra. Há uma diferença entre ouvir e estudar. Estamos encerrando. Cultive uma vida de oração sincera, pratique a gratidão, persevere nas dificuldades e vivencie a comunhão com pessoas da mesma fé. Amém? Pastor Martins, Deus abençoe, que o Senhor continue fortalecendo as nossas vidas. Boa essa palavra. Deus abençoe nossa missionária Tati, nossa líder, seu maridão aí, Fabrício.